Bom, seja bem-vindo todos, todas, mais um programinha das nossas entrevistas. Hoje nós temos a honra de receber o Wagner William. Muito obrigado, Wagner, por receber o nosso convite. Hoje a presença do Cleber Amâncio, claro, idealizador comigo, e também da Gabi Costa, que é da Antropologia, mestrado em Antropologia da Unicamp, para fazer essa entrevista com o Wagner. Wagner, é o seguinte, não sei nem se você vai se recordar, mas a primeira vez que eu encontrei com você foi numa vernissagem em Campinas, de umas obras suas, na Galeria Vertente, se não me engano. Isso faz uns 10 anos, 11 anos, não sei mais ou menos, não sei muito bem que ano que foi. Faz um tempão já. E foi muito impressionante a exposição. Claro, a qualidade das obras se impunha, mas também de uma energia muito interessante nas suas obras. Quem são os seus grandes mestres? Tanto no passado, quanto hoje na arte contemporânea, se existe alguma... se você poderia falar para a gente quais são as grandes figuras que te acompanham? Cara, eu acho que... Eu assim... acho que eu nunca falei isso, assim, em vídeo nem nada e tal, mas eu tenho uma certa mediunidade. Então, acho que essa coisa de acompanhar, eu tenho alguns Exus Bozós aí que me acompanham, cara. Então, eu estou cercado o tempo todo duas entidades aí. Agora, em relação a gosto, né, respondendo a sua pergunta, cara, eu acho que todo o meu trabalho, assim, a grande parte dele é influenciada por um livro. Um livro influenciou todo o meu trabalho. E esse livro, acho que é o resumo, é um testemunho ali. Foi um documentário que foi feito e foi transformado em livro. De uma série de entrevistas. E é o resumo mais poderoso porque o autor tinha plena consciência do que ele estava fazendo em relação às suas obras. E esse livro era o Brutalidade dos Fatos, do Francis Bacon, em entrevistas cedidas ao David Silvestre. E isso meio que forjou todo o meu caráter artístico, assim. Acho que tudo que eu faço desde aquela época para cá, depois que eu li esse livro, a primeira série que eu fiz foi a série Abate, que é uma série de pedaços de carne e tal, resumindo grosseiramente. E isso foi permeada completamente por isso, né, cara? Por essa lucidez que o Francis Bacon teve em relação a tratar e expor o próprio trabalho. Então eu fiquei com essa coisa meio brutal, né? Já que é a brutalidade dos fatos e tudo que tiver, tudo que fosse para esse lado assim, mais, entre aspas, violento, no sentido de ser mais direto, ter menos frescuras e tal na comunicação, me tocou muito e me toca sempre. Então, acho que todo mundo que tiver uma linha assim, mais direta possível, me satisfaz, cara, em relação à fruição, a como eu absorvo aquilo. É muito interessante, Wagner. E citar o Bacon me parece muito importante, já que é um artista que também, de alguma forma, trabalha com um certo lastro do que veio antes dele, né? No sentido de alguma forma, a gente vê contemporaneamente diversas camadas, diversas obras ali na obra do Bacon. E o que acontece, não sei se sistematicamente, mas o que acontece também com muitas obras suas, né? Essa ideia de a gente perceber o Caravaggio, Murilo, e etc., dentro da sua obra. Tem um outro ponto, Wagner, que talvez seja uma ligação com essa minha primeira pergunta, que é a presença de um outro meio na sua obra, que é a cultura cinematográfica. É de modo mais natural, ou também você elege alguma preferência nessa intersecção dessas artes?
Cara, eu sou muito aberto, assim, a todas as artes e a todas as linguagens artísticas. Algo e algum filme em si, e alguma narrativa me tocou. Então, seja ela música, seja ela uma pintura, uma escultura, uma literatura, enfim, eu deixo me transpor aquilo, deixo transpor aquele meu gosto, aquela seria influência em si, deixa atravessar o meu trabalho, não tenho um problema com isso, não. Então, não é que eu pense o cinema, eu gosto muito de cinema, gosto muito da narrativa do cinema, pela questão sensorial que ela consegue infringir, né? Ela tem não só a questão do texto, a questão da imagem, a questão da música, a cadência disso tudo, e acabo sendo tocado por isso, né? Então, talvez seja um lugar de mais frequência dentro do meu trabalho, e acabo, lógico, levando isso ao que eu faço em si, seja a pintura, os quadrinhos. Talvez por isso tenha esse viés dentro da narrativa, algo cinematográfico, se é essa a questão. Mas não é algo que eu formule de alguma forma pensando no cinema. Quando eu faço um quadrinho, penso em quadrinho, não penso em cinema. Eu penso em todo o escopo que a narrativa e a física do livro possa permitir uma narrativa de quadrinhos ali, não cinema. Eu prometo que vou largar a mão já do monopólio aqui da palavra, mas já que você tocou nesse assunto, talvez fosse interessante você falar também um pouquinho Você está, dessa. tá? Ótimo. Falasse um pouquinho dessa intersecção, ou, vamos dizer assim, dessa conexão que para você parece ser muito natural entre os meios, né? Você, além de artista plástico, também trabalha com publicidade, sem falar, evidentemente, nos quadrinhos, né? Um lugar onde parece que você se sente muito bem, inclusive já ganhou vários prêmios, já publicou diversos livros, né? Como que para você é essa ligação entre esses meios? Eu gosto de escrever, eu gosto de escrever com palavras e escrever com imagens. E para mim o quadrinho é a junção desses dois, né? Você combina esses dois num ponto e consegue potencializar uma narrativa ali dentro. Agora, para mim assim, a criação artística, ela vem de dois pontos. Ou é uma emoção que eu quero traduzir, ou é uma ideia que eu quero traduzir. E tendo isso, eu tento imaginar ou pensar qual vai ser a linguagem mais própria para aquilo. O que vai potencializar aquela sensação, emoção ou aquela ideia? O que vai traduzir melhor? Qual vai ser a linguagem mais eficaz? E aí eu penso se é uma pintura, se é uma música, se é uma escultura, se é o diabo que for. Depois eu tento pensar qual é o veículo que vai melhor adaptar isso, né? Eu não sei se é uma maldição ou que eu consigo trabalhar nesses campos todos assim, né? Eu sou tipo aquele comentário, faz tudo, mas não faz nada bem. É meio que por aí. Mas eu sou meio obcecado por isso, pela como transpor essa linguagem, né? Como transpor esse conteúdo. E aí fico, na verdade, muitas vezes perdido, cara. Essa aqui é a verdade. Até mesmo quando eu acho que vai ser, não, isso aqui tem que ser um quadrinho, ou tem que ser uma pintura, eu, ainda dentro desses escopos, dessas linguagens, eu ainda tenho que pensar em que tipo de estilo vai ser, que tipo de tratamento terá essas imagens aqui, como vai ser essa narrativa. Ainda tem são outros níveis de debruçamento ali que você tem que ter em relação a como vai passar esse conteúdo aí. Então é infernal assim, cara, na verdade. É um processo meio doloroso, cara. Você pensa de antemão também no seu público, o público que vai ter contato com essa obra, o tipo de mensagem, sei lá, o tipo Uhum. de obra que você quer fazer, você leva em conta ou você, não, é isso aqui eu acredito que seja realmente melhor, etc. Cara, em primeiro lugar, eu faço tudo para mim, né? Tudo para mim sempre assim. Eu sou o meu maior objetivo. Eu faço porque eu não vi ainda. Eu não vi construído, não pude ler aquilo. Eu sou, acho que talvez mais espectador e mais leitor do que autor em si.
Então, como eu não vi aquilo, eu preciso construir aquilo para suprir essa necessidade minha. Então, eu sou, na verdade, o meu objetivo primal ali. Só que eu quero, quando eu faço algo, eu crio algo, eu quero que isso ataque outras pessoas também. Já que eu tive que sofrer, passar por esse negócio aqui, esse perrengue, eu vou passar saindo, sozinho, vou cair levando alguns comigo. Quantos mais, o melhor. Eu não tenho essa ideia do autor da montanha, recluso, que é isso aqui, eu não vou mostrar para ninguém, então nem publique. Né? Se é só para você, nem publique. Queime, pinte um quadro e queime, dilacere ele. Não faz sentido expor depois. Se você, à medida que você expõe isso de alguma forma, você quer que isso atinja alguém. Né? Então, acho que é o pressuposto básico, assim, não tem como. Então, quanto mais pessoas eu atingir com o meu trabalho, melhor. Só que, claro, dentro disso existem alguns truques para se atingir mais. Eu estou disposto a usar esses truques? Eu não quero truque nenhum, quero fazer o que eu bem entender. Se vai funcionar ou não, espero que funcione, né? Mas eu não vou me ceder a uma coisa dessa forma. Eu gostaria de te fazer uma pergunta, enfim, eu acho que você já deve ter respondido em algum momento, em alguma outra entrevista, mas eu acho que o nosso público, que é um público de formação em grande medida, é sempre interessante, né, de saber. Como se deu o seu primeiro contato com as artes, em que momento, né, como então foi seu processo de formação como artista, Uhum. e em que momento você se descobriu artista, né, em que momento você viu que era isso que você queria fazer da sua vida em grande medida? Cara, eu sou talvez aquele caso clássico, assim, da criancinha que pai e mãe põe lá o papel e caneta para você desenhar e você não larga nunca mais. Né? Então eu sou um desses que não largou, não consegui largar. Agora eu não consegui largar porque muita gente, né, chega um ponto que desiste de ficar desenhando, desiste de muita coisa. Para mim virou um refúgio. Eu sempre fui muito tímido, assim, então a resposta é psicológica. A minha infância inteira e até a pré-adolescência foi de uma tragédia de timidez imensa. Eu tive que me desconstruir para poder segurar o rojão que veio depois, mas até então eu era extremamente imerso nesse meu mundo ali, né, de desenhar e tal. E eu acho que talvez nisso veio habilidade, veio um pensamento além do que é um desenho, um bom desenho, enfim. E por isso foi se autogerindo, né, foi se autoalimentando. Mas surgiu desse pensamento de reclusão mesmo. Eu acho que o interesse por arte em si veio disso. Então, como eu era mais calado, mais quieto no meu canto, talvez eu observava mais do que participava. E por observar mais, não só os coleguinhas, o mundo em si, familiares e tal, e meu próprio trabalho disso veio, acho que um interesse pelas artes em si. Né? Eu acho que surge disso, surge de uma deficiência psicológica, vamos dizer assim. E você tinha alguém próximo de você que fosse artista em um sentido, ou Não, tivesse cara. algo de trabalho manual, alguma coisa assim? Tive que garimpar tudo sozinho. Assim, eu tinha tia minha que trazia uns livros de vez em quando, gostava de trazer, mas eu fui um leitor tardio também, porque justamente eu gostava mais dos desenhos. Se o desenho não me interessava, eu não me interessava por ler nada, assim. Eu demorei para ser um leitor. E só fui ser um leitor, eu acho que não foi por referência nem nada, foi por insistência naquele mundo da imagem e o que constrói a imagem. Não é apenas a imagem por si só, mas é todo o texto por trás dela, tudo que vem por trás e o que vem por trás. Aí você vai criando uma gama de interesses e tal. Eu sou de uma época assim, onde você tinha que garimpar as coisas. Tanto música, literatura, eu era muito garimpador, eu trabalhei em sebo.
né? Então eu pegava livros esgotados e, enfim, então não tinha referencial para buscar fora de mim, fora disso. Eu tive que ir atrás e o que me levava a ir atrás geralmente era a imagem. Era alguma imagem em algum lugar que me chamava a atenção e eu tentava pesquisar isso e não, isso remete a isso. Aí veio um sistema de links que naquela época já existia, né? Uma coisa de você buscar autores por um desenho que estava na capa e você sabe que aquele desenho da capa é de um do Herrera e tal, mas quem era o contemporâneo dele da época, o que que era isso, quem eram esses caras, e aí você começa a interessar, entrar em outros mundos em si. Então eu fui muito por autorreferência, autorreferência não, referências que a própria arte trazia em si, a própria literatura trazia. Então não tive muito um totem a seguir, assim, um referencial maior. Seria muito bom se tivesse. Na época não tinha booktubers, não tinha youtubers, nada disso. Então foi um processo meio difícil, assim. Só que, por um lado, essa coisa do garimpar, de você ir atrás, talvez você ofere mais valor ao que você está pesquisando, ao que você está buscando em si, né? Já pela dificuldade toda de se encontrar materiais e tal. Você cria um certo valor nisso. Talvez hoje seja muito fácil você esquecer as coisas e descartar as coisas da qual você chega, assim. Justamente por isso, né? É um leque muito grande de opções. Você tem todo mundo falando sobre todo mundo. Então, talvez o descarte fique mais fácil. A maneira como você se apega àquilo que você consome seja menor. Eu queria agradecer de novo o Martinho e o Kleber por abrirem esse espaço para uma leitora e fã do seu trabalho. Ah, poxa, obrigado. Valeu. O Martinho e o Kleber, acho que realizaram o desejo de uma leitora, que eu acho que é o desejo de todo leitor, né? Que é que quando você fecha o livro, você querer continuar a conversar com o autor ali. Ah, que bacana, meu. Então, minhas perguntas também vão um pouco nesse sentido, né? Eu li Silvestre recentemente, né? Então, pensando um pouco nessa obra e também em outras, né? Como Lobisomem Sem Barba, me parece que acontece uma dissolução entre o antagonismo, entre duas noções, de humanidade e animalidade, né? No sentido de que parece difícil categorizar os personagens, sejam com falas ou sem falas, como humanos ou animais, né? Pensando também nessa mistura que você realiza no traço, ou mesmo em comportamentos que são inesperados e que acontecem nas histórias. Como que você vê isso no seu trabalho? Então, tem muito de uma série, o próprio Lobisomem Sem Barba, ele nasceu depois de eu executar uma série de pinturas, chamada Sobre Instintos. Acho que a série é de 2006, 2010, sei lá. Mas era isso, era apresentar um zoomorfismo ali. Eram corpos humanos com cabeças de animais. Mas, na totalidade assim, da série, das pinturas, eles eram todos representados por corpos humanos em descanso e a cabeça do animal ali. Não tinha nada violento ou se expressando como se fosse um animal em si. Era uma dicotomia ali, algo estava errado entre ter um corpo animal e uma cabeça, um corpo humano e a cabeça de animal. E para mim isso é uma dicotomia que eu trago para todo o trabalho em si que eu faço. Então, tem um autor que eu gosto muito, acho que todo mundo aqui já leu, vocês já leram também, e tem um comentário dele que meio que permeou isso. É um comentário do Nietzsche. Ele coloca lá, sei lá, tipo frase de caminhão, né? Momento, frase de caminhão. O ser humano é uma linha tracejada entre o ser humano ideal, que seria o super-homem dele, e o animal. É uma linha tênue entre esses dois. Se caminha entre um equilíbrio, entre a razão e a emoção, sempre. E essa dicotomia me interessa muito, assim. Eu acho que é onde está a literatura, né, das coisas ali. Está entre os opostos, né? Esses contrastes. Esses contrastes geram movimento, geram energia, né? Geram interesse.
Se é só de um lado ou do outro, vira uma coisa meio não só fascista, como tacanha e previsível. Acho que o contraste é o interessante, né? Acho que uma das grandes belezas do ser humano, apesar de ser umas grandes coisas enlouquecedoras, é a sua capacidade de se contradizer sempre, né? Só que isso gera literatura, gera narrativa. E aí, jogando isso para o Silvestre, eu pensei naqueles personagens todos em fazê-los como se fossem humanos fantasiados. Eu queria transpor isso um pouco em humanos fantasiados, porque é isso, não é? Que segura um pai de família com emprego ok, assim, de repente despirocar completamente e cometer uma chacina, e, sei lá, né? Somos seres emocionais, somos seres emotivos, talvez a nossa maior verdade seja emocional, muito mais do que factual, do que real em si. Talvez é a maneira como a gente absorve a realidade que é o que é a verdade em si para cada um. Você pode mudar sempre essa maneira como você absorve. Então a verdade é cambiável, mas o que é real, para mim, pelo menos, na minha ponto de vista, o Bulldogman é todo sobre isso. É sobre existe uma realidade emocional e uma realidade factual. Qual você acha que é? Eu fico pendendo para o emocional sempre. Até o ponto onde você consiga sacar que você está sendo manipulado emocionalmente ou não. Mas ainda assim é um emocional egoísta, não, vamos dizer. Talvez tenha um certo orgulho nisso, de sacar, às vezes, as tramas que o mundo te dá, né? As armadilhas que o mundo te traz. Perceber isso e evitar isso também uma questão emocional, de você sacar, não, olha como eu sou inteligente e consigo sacar sei lá, um alçapão onde queriam me enfiar aqui. Eu estava vendo uma entrevista sua e lá você disse que alguns livros seus nasceram de outros livros, né? Uhum. Que, se não me engano, o Maestro Cook e a Lenda teria dado voz para alguns personagens que tinham mais a dizer para você, e assim o Silvestre nasce. Né? E aí eu estava lendo o Lobisomem Sem Barba e eu percebi que as mãos, né, que seguram aquele cervo na quarta capa, né, essas mãos ganham corpo e a capa do Silvestre depois, Sim. né? E ainda, né, que em Lobisomem Sem Barba, que aquela voz que promete ilustrações de livros infantis e diz que precisa levar o cachorro Lino para passear, ganha vida em Bulldogma, de fato, né? Ela é a protagonista. Uhum. E ainda a gente também tem a Joana Darkside em Lobisomem Sem Barba. E aí eu fiquei pensando, né? Parece que você costura uma teia à medida que você vai produzindo seus trabalhos. Para você, os seus livros conversam nesse sentido? Então, quando você cria alguma coisa, essa coisa meio que te persegue. Quer que você queira ou não. Seja algo ruim que você construiu, você quer queimar da sua vida e apagar, ou você queira colocar no topo, assim, das referências da qual chamam o seu nome ou conhecem o seu trabalho. Mas, para mim, toda obra é tipo uma entidade em si, né? E essas entidades ficam ao seu lado. Você vai construindo uma retórica. Quando você cria algo, você cria uma retórica, cria uma narrativa. Então, eu vejo para mim que os meus trabalhos, na verdade, são um discurso. Tem um discurso que une todos eles ali. Né? Por mais que seja um infantil, um de suspense, um fabuloso, um, sei lá, pirado completamente, mas todos eles têm um elo em comum. Justamente por isso, porque eu vejo como entidades para mim. Né? Então, é um universo, eu sou uma resposta, todo o meu trabalho é uma resposta ao mundo sociocultural onde eu vivo. Eu não tenho por que negar isso, por mais que eu negue algo nesse sentido, seria também uma afirmação em relação a como influencia negativamente esse mundo do qual eu já estou vivendo. Né? Então, tudo vai influenciar e tudo vai cadenciar. Então, eu abri margem
linkar esses trabalhos, na verdade, é só perceber isso, é só perceber que não tenho como dissociar de mim o trabalho que eu faço, dissociar deste mundo em que eu estou vivendo. Não tenho, então seria mais legítimo fazer esses links mesmo e trabalhar em cima disso. É nesse sentido, de ser sincero com o meu próprio trabalho. E, assim, se fossem obras completamente distintas, não tivessem nada a ver, seriam mais interessantes ou há mais interesse sabendo que há um link, um elo entre todos eles. Como leitor, eu penso que é mais interessante se tiver um elo entre todos eles. Né? De repente, a venda de um livro foi legal, vai trazer a venda de um outro que estava lá embaixo, na rabeira. Acho que é meio por aí. Né? Um ensaio belíssimo que você escreveu, que é O Impossível Cavalo de Bronze. Ah, valeu. Eu achava que ninguém estava lendo aquilo. É ótimo. E nele não tem nenhuma imagem, né? Eu encontrei um outro Wagner William, né? Porque quando eu leio as HQs, né, elas estão permeadas de imagens, grafismos. Uhum. E mesmo assim, né, as suas palavras ali no ensaio, elas desenham as formas do cavalo a ponto que a gente consiga ver a concretude daquele bronze que você descreve. E aí, nesse sentido, eu fico pensando, né? No seu trabalho, você caminha ora com as palavras, ora com as imagens e ora com os dois, né? E quão tortuosos ou tranquilos são esses caminhos para você? Uma coisa que eu percebo de mim, assim, do meu trabalho, seja ele autor de texto ou autor de imagens, óbvio, mas o de texto, ele é muito imagético. Ele é muito à mercê da imagem. Então, antes de tudo, antes de toda qualquer coisa que eu faço, eu sou um pintor. Eu penso muito por imagens. Mesmo quando eu estou escrevendo e preciso compor uma cena, a primeira coisa que vem são imagens, sempre. Mesmo para começar a escrever um texto, pensar que tipo de história eu vou fazer, vem uma cena para mim, vem uma imagem, é sempre imagem. Imagem está em primeiro lugar, assim, está em primeiro panteão, vamos dizer assim, dos lugares que eu acesso. Então, o texto, eu acho que, tanto esse do Cavalo de Bronze, o Lobisomem Sem Barba também, acredito que tem um pouco disso, de ser imagético, de revogar imagens sempre. Né? Revogar não, supor, né? Propor imagens sempre. Então, Wagner, você tinha falado dessa questão da imagem para você, mesmo quando o texto é escrito e tal, você trabalha muito com uma cabeça de pintor, você tinha falado, que é muito interessante, que é o seu percurso, né? As interferências que você faz com as imagens, do jeito que você retrabalha as imagens, quer dizer, você mostra do passo inicial até o final. E uma coisa que me chama muita atenção é que às vezes parece que a obra terminou, e às vezes, sei lá, de fato parece que terminou, porque aparece numa exposição em algum lugar, e ela volta para você e você continua trabalhando aquela imagem. Existe essa delimitação? Tem um ponto que você fala, não, isso aqui eu não mexo mais, isso aqui tá bom, ou é uma coisa que você retrabalha sempre? Esse tipo de trabalho também te acompanha, por exemplo, no quadrinho? Então, cara, eu vi um comentário uma vez, o cara colocou os dois tipos de autores. Tem um autor, isso o escritor, né? Vou focando na literatura. Existe o escritor à la Saramago e o à la Jorge Amado. O Saramago é aquele que, se o editor não for lá e tomar os manuscritos da mão dele lá, não vai ter livro publicado. O Jorge Amado é aquele que escreve, que aperta o ponto final ali e ele quer que se lasque, não quer nem mais olhar para a droga do livro. Tchau, e acabou. Eu não sei, a questão do meu ponto final ali é uma questão muito, sei lá, como é que eu posso falar, cara? O meu ponto final é quando me dá no saco. Me deu no saco, eu não aguento mais, cara. Eu não aguento mais isso, pelo amor de Deus. Para. Não, tá pronto. Acabou, tá pronto, é isso, agora eu não toco mais.
Só que até chegar nesse ponto, aí é uma novela, cara. É uma novela. Na pintura é mais fácil. Porque eu sou um pintor, assim, de certo modo ágil em relação ao tempo. Consigo fazer rápido as coisas. E, e às vezes eu vejo um ponto, e às vezes até, como você mesmo citou, quadros são reconstruídos depois de finalizados. Eu, de certo modo, apago elementos ali e reconstruo outros porque eu senti que não estão casando, não estão combinando. Tem uma equação nele todo, em si, da pintura, na maneira que você vê o mise-en-scène inteiro, e você consegue perceber uma harmonia entre, por mais caótico que seja, por exemplo, tem um quadro ali atrás, não sei se dá para ver. Por mais caótico que seja, assim, é uma confusão de elementos e tal, mas tem um tom, tem uma tônica que permeia todos. E até chegar a esse ponto, eu vou eliminando e acrescentando e suprimindo elementos, até sentir que, não, agora, olhando no escopo geral, casou. Isso, quando eu faço quadrinho, é mais difícil, porque não é só uma imagem, não é como olhar apenas um quadro dentro da página, ou a página inteira. São várias páginas. Então vira um caos, cara, vira um inferno, um verdadeiro inferno, assim, se chegar e falar o ponto final. Mas ele chega e chega justamente por isso. Eu não aguento mais. Né? Aí eu tenho que me salvar de mim mesmo, assim, não, tchau, pronto, acabou, tá bom, é isso aí. Próximo. O Silvestre, ele é um livro que ele afeta não só pela história, que é surpreendente, e pelas belas pinturas que tem ali, mas ele também me parece uma experiência completa, né? Quando eu peguei o livro, eu notei que o livro tinha um cheiro muito forte nas páginas, né? Quase lembrava um cheiro forte de amontoado de folhas úmidas. O papel grosso, ele parecia ter sofrido as intempéries do tempo em que ele foi perdido por um caçador, uma floresta nada qualquer. E no Lobisomem Sem Barba, ele tem um formato de livro de bolso, né? Me parece quase um pequeno livro de horas, em que a gente vai encontrar o pensamento do dia ali, às vezes é um tapa na cara, uma boa piada, ou um filme ali que aparece pra gente, uma música, né? E as iluminuras seriam substituídas pelo seu traço, né? Que é muito forte e preciso. Então, eu fiquei pensando, para você, o formato do livro parece um fator pensado e fundamental. Você poderia falar um pouco mais sobre isso? Então, eu penso o livro como um objeto. O livro é um objeto de arte também. Né? E quando um leitor pega um livro, ele vai ler absolutamente tudo. A capa, a textura da capa, o papel, o tipo de papel, a gramatura do papel, tudo isso vai passar pela fruição de leitura dele. Tudo vai importar. Né? Seria tacanho dizer que não importa, não importa o papel, não importa a forma, importa pra caramba, assim. É um suporte, né? Tudo é um suporte. Como você vai ler esse suporte, é uma mensagem, ele tem um fundamento por trás, tem um quê por trás disso. Então, eu penso, todo livro que eu faço, eu penso justamente nisso. Eu penso no apreço que vai ter, por exemplo, o Lobisomem Sem Barba. Eram para ser tipo, sabe aquele livro de Minutos da Sabedoria, sei lá, coisa do gênero mesmo, de pegar, abrir um dia, ler e acabou. É bem isso. Então tinha que ser um livro pequeno. Você coloca na bolsa, você carrega para qualquer lugar, abre quando quiser e tal. Então isso para mim, eu parto sempre desse princípio de pensar a forma em si. Né? Uma merda que eu acho assim é quando você só pensa na forma. Quando a forma vira a tônica, vira o principal, e não é. Na verdade, a forma está à mercê de um conteúdo ali, de algo. Né? Ela tem que ser a linguagem própria para aquilo, pelo menos para mim. E quando eu tenho
um bom conteúdo aliado a uma boa forma, tem uma boa obra de arte. Né? Para mim, a equação que eu faço é essa. Uma coisa que eu vejo jogando para a pintura, para as artes plásticas em si, uma coisa que sempre me pegou, né? Uma métrica que eu tenho pessoal, assim, interna minha, quando eu entro numa galeria, um museu que seja, um lugar que tiver expositivo, eu quero ser atraído, tocado por aquelas obras lá. Eu quero ser atraído. E aí não importa se é por algo extremamente ruim ou extremamente bom, mas eu tenho que sair, tenho que ir lá ver e investigar o que é isso, né? Tem que chamar a minha curiosidade. Agora, quando eu piso numa sala e eu bato o olho e já vi completamente tudo, parto para a sala seguinte para ver se tem algo além, eu vi que perde, essa semântica perde qualidade para mim. Aí eu, não, você tem que ler o texto expositivo que está lá e tal. Fizeram um estudo uma vez, não sei de onde foi, dos tempos gastos dentro de galerias e museus e tal, e a maior parte era isso pegando um tipo de arte em si, né, de arte plástica. A maior parte do tempo era em frente àqueles textos expositivos colados, assim, sabe? E a maioria das pessoas passavam o maior tempo ali tentando entender o que o artista queria colocar com aquela obra lá, suspeita, assim. E, poxa, é uma ilustração, então tem que vir um texto atrelado, tem que vir né? Eu acho que, na verdade, é um conjunto das duas coisas. A imagem tem que ser predominante, já que você está trabalhando com imagem. Se for só o texto, então escreva. A literatura está aí para isso. Né? Então, eu acho que é meio que por aí. Não sei mais qual era a pergunta inicial. O papel das editoras parece fundamental, né? E você publicou em algumas, né? A Balão Editorial, a Veneta, a Darkside. Essas duas primeiras editoras são independentes e têm papel extremamente importante na propagação dos HQs. E a Darkside, essa editora referência, né, para as obras de terror. E eu queria saber, Wagner, quais foram, né, e são para você as dores e as delícias de publicar no mercado editorial brasileiro? São mais dores do que delícias, sempre, né? É sempre muito mais dolorido, é difícil. Mas assim, por que se autopublicar? Por que publicar em editora? Então é uma questão muito simples. Eu tive muita sorte. Eu não fui o autor que saiu publicando zines e tal, independente, depois foi para a editora. Eu fiz o inverso. Eu fui para a editora, fui para as outras editoras e depois criei a minha própria para me autopublicar. E mesmo assim, depois voltei para uma editora e tal. É uma questão de caixa, de fluxo de caixa, de grana que vai entrar para você. Então, assim, se você... Infelizmente, em São Paulo, 2020, né, a pandemia ferrou com todo mundo, ferrou o meio editorial drasticamente. Só que, assim, você se autopublica, em São Paulo você tem trocentas feiras editoriais. Você consegue vender diretamente para o leitor final ali. Isso significa quase 70% de lucro sobre o livro que você fez. Né? Então, 70%. Um dinheiro que você pagou, colocou no bolso, é automático. O seu lucro já está ali, já está pago. 70%, no ápice, assim, né? Nas melhores das hipóteses. Publicando por editora, os 70% cai para uma regra aí de 10% para acertos semestrais. Você não tem mais o controle da venda e você vai saber daqui a 6 meses, sempre, 10% daquilo que você vendeu, do que dizem que você vendeu. Então, qual é a vantagem de se publicar por editora? Parece ser nenhuma, mas tem a de que você vai ter muita visibilidade. Ao contrário do autor que se autopublica, do independente. Né? Então, o que movimenta hoje em dia o mercado
editorial, com certeza são os booktubers da vida em si. Né? É a grande mídia e os booktubers, são eles que fazem, criam a demanda. Né? O livro é caro, então, pô, não tem mais, as livrarias estão morrendo. Você fica à mercê de alguém que já leu o livro. E vai lá e mostra o livro na internet e tal, e mostra, e faz a leitura para você, e faz uma resenha legal. Então quero ler. Tanto que esses caras ganham comissão do site de vendas. Então é isso, acho que o melhor caminho a se percorrer assim, pelo menos é o que foi para mim, e tem sido, e eu indico, joga, publica por editora, você vai construir um nome, depois você se autopublica. Né? Aí a questão para mim, assim, especificamente da Dark Side, foi de que eu criei um nicho de quadrinhos, né? Eu tô nos quadrinhos lá e tal, não sei o quê, ok, beleza, sou conhecido no meio. Mas e o público de literatura, que é onde está o grosso das vendas de livros no Brasil? É da literatura. Aí, pô, você tem a Dark Side, que é literatura de terror, e tem um hype imenso em cima dele, né? Da editora. Por que não? Então deixa eu trazer um outro público para mim. Né? Deixa eu furar essa bolha aqui de onde eu estou imerso, deixa eu ir para outros lugares, deixa eu trazer um outro viés, um outro olhar até para o meu próprio trabalho, para ver se ele também é validado em outras esferas. A maneira como você consegue transitar de mídia para mídia, enfim, né? Você falou um pouco sobre isso hoje aqui para a gente. Eu gostaria de saber se você, de alguma maneira, tem o feedback do público e se você acha que o seu público muda de acordo com a mídia com a qual você publica. Né? Se você tem alguma noção sobre isso. Cara, em relação a se muda o público, eu não sei dizer. Porque eu acho que a matéria que eu produzo, a matéria-prima que eu produzo, atinge um público. Esse público é um público que vai gostar de cinema, vai gostar de música, vai gostar das quais tem relação com aquela obra, né? Eu acho que não muda tanto em relação a mudar o público, eu acho que muda. Agora, se eu estou aberto a feedbacks, cara, com certeza. Com certeza estou aberto, porque eu faço, como eu falei lá no começo, lá, faço para mim, na verdade. Mas não é estritamente para mim. Eu também quero que isso atinja as pessoas. E eu não sou dono de verdade nenhuma. Eu crio, na verdade, cada obra que eu faço é um veículo. Né? E se esse veículo não estiver funcionando, tem algo errado ali. Alguma coisa não está batendo. Eu tenho uma humildade de perceber isso. Eu tenho que ter, na verdade. Né? Porque não é estritamente para mim e encerra em mim e acabou o resto. Eu não tenho muito isso, não. Né? Algumas coisas, tudo bem. Eu até já... Coisas que eu destruí, assim, e mantive apenas na minha memória aqui. Mas, em via de regra, estou aberto. Claro que não a tudo. Não sou também subserviente à opinião alheia. Estou cagando e andando, assim. Mas, se tiver fundamento, estou aberto a ouvir. Né? E eu sempre abro esses leques. Então, se tem um leque... tem uma coisa chamada... Tem os leitores betas, que eles falam, né? E de você fazer uma obra, construir e tal, e você mandar para os leitores betas, não de mandar para a editora, não de fazer qualquer coisa, saber validar o seu argumento. E eu mando isso geralmente para uns 5 caras, assim, pessoas que eu gosto, amigos próximos, para validar e debater as ideias, né? Porque tem uma coisa de que isso é real, assim, está muito inserido em algo e você começa a perder o foco daquele algo, de tão imerso que você está. Então você precisa ter um distanciamento. Se eu não tenho tempo para esse distanciamento, então eu recorro à opinião alheia, assim. Então eu mando para leitores betas, entre eles são todos amiguíssimos meus, assim, Marcelo de Salete, né, João Pinheiro, minha esposa. Eu encho o saco do pessoal aí, pô, não quero nem saber, encho o saco dele. E sou aberto a ver como eu estou fazendo afeta eles e como eles sentiram aquilo, e dentro do que eles me passam, dentro desse feedback, eu vejo o que é válido ou não para a história, para terminar de construir a história. E assim caminha a humanidade, cara. Isso, eu estou aqui aflito, muito curioso.
com essa quantidade de telas atrás de você. E não vou me furtar em perguntar se essas telas são trabalhos novos que você anda fazendo. Pode mostrar alguma coisa pra gente aí? Como é que é? Eu sou meio compulsivo, né? Então eu produzo muito. Na verdade, ó, mas são trabalhos antigos, não tem nada novo, não. Dá pra ver? Tá de boa, hein? Esse aqui é o primeiro da série, sobre extintos. Quadro que mudou a minha vida. Isso aqui não sai de casa, hein, cara? A não ser que paguem muito bem. Não sai de casa, não. Cara, por que mudou a minha vida? Aqui. Isso é excelente. Isso aqui é minha esposa, cara. Linda, né? Olha só isso. É igual o livro. Eu penso o formato da imagem. Essa imagem tem que ser grande, essa imagem tem que ser um quadro pequeno. A imagem diz, assim, o que eu quero produzir é o que dita. Né? Acho que, não sei se eu acerto sempre também, mas... E quando você te chega um trabalho para ilustrar alguma coisa que já exista, né? Então, por exemplo, quando você faz capa para séries, né? Como que funciona esse processo criativo? Você tem acesso a série antes, imagino, e, enfim, como que funciona? Tá, o da Netflix, por exemplo, né? Para promover a segunda temporada do Sex Education. Então, eles mandaram os roteiros e distribuiu entre os artistas em si, e eu peguei uns 2 roteiros lá, fiz, e aí me convidaram para fazer a capa, mas a capa, na verdade, já tinha sugestão lá, já tinha um esboço deles. Não foi eu que criei aquele esboço, o esboço já tinha um design pensando como seria, eu só fiz a questão do executor em relação à capa. Como eu fiz o quadrinho, já é outro ponto, eu tinha só o texto, né, o diálogo deles, dos atores, e eu tive que condicionar isso dentro da página, das ações, das imagens, de como seria feita a narrativa e tal. Eu tinha ainda os episódios, né, do qual eu abordei e tal. Então foi adaptar para o quadrinho. A capa foi simplesmente uma questão de retrabalhar em cima, finalizar que seria um esboço de um design lá dentro. Aí não teve muita criação minha, não. Foi mais trabalho de mula mesmo, puxando o carro. É meio que por aí, é foda. Mas assim, eu sou meio mercenário, né, cara? Sou meio mercenário das imagens aí. Pagando bem que mal tem, não tô nem aí, cara. Se é para só finalizar um negócio, finaliza. Se é para criar do zero, crio do zero. O que importa é pagar as contas, né? Wagner, mas a gente agradece muito, Wagner, sua presença aqui foi ótima, excelente. Eu que Eu fiquei agradeço. muito feliz. Bom, então eu só queria agradecer muitíssimo ao Wagner pela disponibilidade, pela abertura, pelo Martinho, pelo Kleber, pelo convite que eu jamais poderia recusar, de poder entrevistar e conversar um pouco mais com o Wagner William, que é um autor e ilustrador que eu adoro muito. Obrigado, querido. Valeu. Poxa, eu que agradeço o carinho aí. Valeu mesmo. Bom, queria agradecer de novo a presença do Wagner, né? Valeu, meu. Wagner, embora ainda que virtualmente, né? Mas enfim, cara, quando é que ele vai voltar pro bar, cara? A gente possa conhecer. Não, e enfia a mão assim, enfia a mão na janela, e a grade, tá? Enfia a mão na janela para tirar a cortina para ver a pessoa. Meu, que é isso, cara? Vou aproveitar que aconteceu alguma coisa com a minha luminária aqui. Eita! Foi mexer nela, escapou um negócio que eu vou ver se eu acho. Tá certo. Voltei. Opa, o chefe voltou. Eu vi umas presepadas aí por fora, hein? Você viu, rapaz? De mula mesmo, puxando o carro. Tô numa live.
Tô numa... Também tá, também. A vizinha chegou. Deu pra ouvir, hein? É o barato. A vida é essa aí, cara. Eu devia ter focado na cara dela. Eu não foquei. Mas é isso, cara.